Bom, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à disciplina de atenção à saúde mental. Nós estamos muito felizes em poder ofertar essa disciplina nesse momento para vocês. E hoje teremos uma convidada já para inaugurar a nossa aula, que é a professora doutora Sônia, que já está aqui na sala aguardando. Sabe? Bom, então vamos falar um pouco sobre a questão da enfermagem na atenção em saúde mental, né? E aí eu já trago logo essa imagem para a gente pensar um pouco sobre isso. Não tem nenhum problema em colocar sua saúde mental em primeiro lugar. Então, lá quando eu estava em 1991, 92, ingressando na faculdade, toda vez que a gente discutia questões relacionadas à saúde mental, a gente falava da relação do enfermeiro com o paciente, nem falávamos em usuário, cliente, nada disso. Era enfermeiro e o paciente, enfermeiro e a equipe de enfermagem, enfermeiro e a equipe profissional e a equipe médica, e um pouquinho bem discreto, o enfermeiro e a família. E vínhamos com uma carga bem pesada de discussão das doenças, né, dos transtornos mentais em si. Então, eu saí da graduação com esse entendimento de saúde mental. E com o tempo, com as experiências, com a possibilidade da residência, eu vim trazendo para a minha bagagem outras experiências e outra forma de ver a saúde mental. E uma delas que eu considero assim primordial é essa, que a gente aprenda a colocar a nossa saúde mental em primeiro lugar. Porque para você estar com o outro, você precisa estar bem. Eu gosto desse infográfico aí da Organização Pan-Americana de Saúde, que ela traz essa definição, que é uma definição bem gostosa da gente pensar e da gente trabalhar com o outro, né? Então, a saúde mental ela pode ser definida como um estado de bem-estar, em que a pessoa consegue enfrentar as dificuldades normais da vida. Olha aí, esse é um indicador importante. Será que eu venho conseguindo enfrentar as dificuldades da vida? Ah, Sônia, mas as coisas estão tão pesadas, tão difíceis. Então, vamos sinalizar aí, vamos ficar atentos. Está ciente de suas próprias habilidades. Eu me conheço. Eu sei do que eu sou capaz. O que eu gosto de fazer? Outro indicador para nós. Consegue trabalhar de forma produtiva. Eu consigo trabalhar com as pessoas? Eu consigo ser produtivo? É capaz de contribuir para a sua comunidade? Que tipo de contribuição eu venho trazendo para o meio em que eu estou? Para o meu meio da universidade, para a minha família, para os grupos que eu faço parte. Então, a saúde mental ela tem alguns indicadores, isso vai nos ajudar a entender como é que a gente caminha aí nessa questão. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é que muitas vezes, e isso me deixa assim profundamente preocupada, algumas pessoas, por desconhecerem essa área, né, da saúde mental, acham que que o enfermeiro não faz muita coisa, ou que ali é um espaço em que o enfermeiro ele transita, mas não tem muito bem o seu papel definido. Então, vamos ler, vamos estudar. A abordagem em saúde mental é uma abordagem sistematizada. Nós temos metas de cuidados, metas que não vão vir da cabeça de cada um de nós, mas vão vir das melhores evidências. Então, todos nós precisamos estar atualizados para trabalharmos com as melhores evidências. Existem muitas pessoas no Brasil e no mundo estudando abordagens, as melhores formas de estar com o outro, de estabelecer uma relação de ajuda, de acompanhar a pessoa nos seus diferentes transtornos.
Então, precisamos aprender a trabalhar com esse arsenal de instrumentos, de técnicas. A gente precisa trazer isso. Então, nós saímos de um espaço em que a gente pensava assim, enfermagem e saúde mental é conversar, é papoterapia. Não é isso. Ela é uma abordagem sistematizada, tem uma avaliação que avalia o seu histórico de saúde e os riscos. Por quê? Porque eu não vou separar a saúde mental da saúde física, da saúde espiritual. Eu tenho que entender a pessoa como um todo, isso é verdade. Eu vou trazer elementos da avaliação da saúde mental para o meu dia a dia. Então, eu não tenho um espaço para cuidar da saúde mental. Todos os espaços de atenção à saúde são espaços para cuidar da saúde mental. Essa é uma grande virada, porque antigamente, há um tempo atrás, a gente não pensava saúde mental, por exemplo, num ambulatório, saúde mental numa escola, saúde mental num CTI. Não, saúde mental é só lá no espaço, na psiquiatria, enfim, e não é. Então, vamos aproveitar essa disciplina para trazer esses elementos para a nossa prática, para a construção da nossa prática de cuidado. E aí eu quero chamar a atenção para vocês que existe uma questão importante, e alguns teóricos trabalham com isso, que é a questão das transições. O que seria uma transição? A transição denota uma mudança no estado de saúde, nas relações de papéis, nas expectativas ou habilidades. Durante a nossa vida, nós passamos por várias transições. E o enfermeiro, ele tem um papel muito importante em estar ao lado das pessoas nesses momentos de transição. Quer dizer, reconhecer com a pessoa esse momento de transição e oferecer, a partir do que nós já temos de melhor evidência, formas para passar por esses momentos. Então, alguns exemplos aí. Nas transições, do ponto de vista de desenvolvimento, por exemplo, maternidade e paternidade, mudança da imagem corporal na adolescência, menopausa, são situações, condições da vida que fazem parte de um crescimento e desenvolvimento e que podem trazer algum tipo de sofrimento ou dificuldade. Então, vocês podem trabalhar apoio na saúde mental para a questão da maternidade e paternidade. Olha, um novo papel. Então, você precisa receber um apoio ali. Situacional. Adição ou subtração de pessoas do nosso meio, né? Agora, vivendo toda essa pandemia, quantas pessoas morreram? Quantas pessoas perderam familiares, né? Eu perdi uma tia. Então, as pessoas deixam, né, de estar na vida da gente por uma série de questões, e isso também pode trazer muito sofrimento. Os próprios processos de saúde e doença. Então, quando chega uma doença crônica, lidar com isso, um adoecimento agudo, todos esses processos a gente precisa de apoio. E questões organizacionais, como novas políticas, novas tecnologias que chegam. Então, eu gostaria de apresentar para vocês esse quadro, porque nesse quadro aí que a gente pode começar a pensar na sistematização desse nosso cuidado em saúde mental, tá? Então, para a enfermagem em saúde mental, eu vou trabalhar, sim, as competências e as habilidades que precisam ser trabalhadas, pensar na assistência, pensar no ensino e pensar na pesquisa. Eu consigo as melhores evidências para assistência e para o ensino quando eu tenho uma forte pesquisa na área. Então, eu já faço aí um convite. Claro que vocês têm as professoras especialistas na área, professora Denise, professora Thaís, professora Rosane, mas nós precisamos de muita pesquisa na área de saúde mental, para fortalecer o ensino, fortalecer a assistência. Tá? Então, essas competências desse enfermeiro vão trabalhar basicamente as necessidades territoriais, necessidade de organizar, planejar e executar ações terapêuticas e projetos de atenção psicossocial, a partir de
dos modelos que nós temos, né? Modelos propostos pela reforma psiquiátrica. Então, vamos trabalhar, dentro da saúde mental, os fundamentos teóricos do relacionamento interpessoal, trabalhar toda a questão da comunicação terapêutica, as técnicas de abordagem, né, e modelos teóricos de abordagem e compreensão dos processos grupais. A pesquisa mostra que os processos de grupo são fantásticos, como rede de apoio, como suporte, para mudanças de estilo de vida e uma série de questões. Então, vejam só que a gente começa a pensar na questão da saúde mental de uma forma mais concreta. A nossa profissão, a enfermagem, vai estar com outras profissões trabalhando este cuidado de uma forma integrada, e nós temos muito a contribuir, tá? Destacar para vocês, então, a questão da carga dos transtornos mentais. Isso é um alerta mundial, continua crescendo, os impactos são enormes, né, sobre a saúde. Então, não é só impactos sobre a saúde física. Então, pensar a saúde como um todo. Então, esta carga é uma carga que traz um grande impacto. E aí nós acabamos de sair do mês de setembro, com várias discussões, sempre vocês estão tendo acesso a essas discussões em relação à saúde mental, nesse momento, principalmente, que estamos vivendo. Então, é uma necessidade que a gente tenha esse olhar mais ampliado, tá? E aí, a OMS, ela apresenta um plano de ação integral, né, para a saúde mental, 2013 e 2020, o novo relatório ainda não saiu. Mas esse plano, ele inclui 4 grandes objetivos. Primeiro, liderança e governanças mais eficazes para a saúde mental. Então, as pessoas precisam trabalhar nessa perspectiva de fazer a gestão da saúde mental do indivíduo, da família, da comunidade, de uma forma mais eficaz. Prestar os serviços de forma mais abrangentes e integrados, né? Integrados ao contexto comunitário, quer dizer, a pessoa, a família, a comunidade, de uma forma integrada. Implementar estratégias de promoção e de prevenção. Não adianta nós trabalharmos com foco só no adoecimento. Precisamos trabalhar com foco na promoção da saúde e na prevenção de agravos, tá? E, principalmente, o reforço aos sistemas de informação, trabalhando com as pesquisas, as evidências, e fazer com que essas evidências cheguem até as pessoas, né, até os serviços, para que isso possa ser desenvolvido. Eu não cheguei a acompanhar, mas com certeza essa deve ser uma referência do programa de vocês, dos cadernos de atenção básica. Esse caderno é um caderno que foi publicado em 2013, no mesmo ano do plano da OMS, e ele trabalha aspectos muito interessantes sobre o cuidado da pessoa em sofrimento, possibilidades de intervenção multiprofissional e psicossocial, intervenções psicossociais avançadas, principais medicamentos em saúde mental, sempre nesse contexto pessoa, família e comunidade. Então, é um material que todos nós, profissionais de saúde, precisamos ler, precisamos conhecer. Então, a gente sai daquela enfermagem que era o papoterapia de 1990 e alguma coisa, e de que o enfermeiro da saúde mental não tinha nenhuma injeção inicialmente, ou nenhum aparelho de pressão, e ele só conversava, e a gente passa para metas, para uma abordagem sistematizada, para trazer para o cuidado ao corpo, cuidado físico, agregar, integrar aos cuidados de saúde mental. Então, quando a gente fala em saúde mental hoje, a gente não pensa só na questão do sofrimento, a gente pensa na pessoa como um todo. Então, me interessa a possível hipertensão dela, me interessa o possível diabetes, me interessa algum sofrimento, alguma ansiedade, porque me interessa a resposta humana dela. Essa é a área de atuação do enfermeiro. O enfermeiro trabalha com respostas humanas.
Então, nós precisamos ampliar e levar isso para a nossa prática, tá? Eu trouxe, como nós estamos falando hoje, especificamente em relacionamento interpessoal, uma teórica que é uma enfermeira psiquiátrica, educadora, a Joyce Travelby, que trabalhou uma teoria específica de relacionamento interpessoal. Existem outras teóricas de enfermagem, existem outros teóricos na área de saúde mental, mas é sempre bom que a gente conheça as referências da nossa área. Então, Joyce Travelby, ela traz 3 pontos que conversam muito com aquele início, aquele infográfico que eu trouxe para vocês logo no início. Joyce Travelby, ela morreu em 1971, quer dizer, ela morreu muito jovem, ela não conseguiu terminar, né, completar a trajetória dela em relação às teorias. Mas vejam só o que Joyce Travelby disse lá em 1966. Qualidades ou aspectos que a gente precisa valorizar em relação à saúde mental, em relação ao relacionamento interpessoal. Número 1, capacidade para amar a si e aos outros. Fantástico. Ela começa dizendo que a gente precisa ser capaz, né, de cada um ter o próprio amor, o amor, né, próprio, e a capacidade de amar aos outros. Capacidade para enfrentar a realidade. Vários teóricos, depois de Joyce Travelby, trazem esse ponto como um ponto muito importante do enfermeiro. O enfermeiro estabelece essa relação de ajuda para contribuir, né, que a pessoa consiga enfrentar a realidade. Lembra lá das transições? Então, como é que a gente pode estar com alguém para ajudar a enfrentar a realidade, né? E capacidade para descobrir um propósito ou um sentido na própria vida. E aí eu penso assim, eu faço essa pergunta para vocês agora. Vamos pensar em cada um, como eu disse, a importância da nossa saúde mental. Eu estou tendo capacidade de me amar e de amar aos outros? Eu estou conseguindo enfrentar a realidade? Ou isso está difícil? Eu estou conseguindo descobrir um propósito, um sentido na minha vida? Então, esses são elementos importantes que Joyce Travelby traz para nós lá em 66. Eu não era nem nascida e ela já trazia. E aí, eu entrando então na questão do próprio relacionamento, eu gosto muito dessa representação, né? O mapa não é o território. Quem traz isso para nós foi um matemático. Um matemático que quis se aproximar dessa questão linguística e dessa questão mais cognitiva e da psicologia social. Quando ele diz para nós que o mapa não é o território, eu quero que a gente possa entender isso a partir do seguinte ponto. O território, ou seja, a saúde mental, a nossa vida, ela é muito maior, né? Esse cotidiano dessas relações, isso é muito maior. Para que a gente consiga navegar nesse território, a gente precisa de um mapa. Eu preciso de um mapa, a professora Thaís precisa de um mapa, a professora Denise precisa de um mapa. Que não é um mapa pronto. É um mapa que cada um de nós vai construindo ao longo da vida. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua família, seus amigos de trabalho, as pessoas, de alguma forma, no dia a dia, contribuem para que você construa o seu mapa. Então, cada um de nós vai ter um mapa, uma forma de se guiar, uma forma de navegar dentro desse grande território, que é o território das relações humanas, tá? E aí, a gente começa destacando a questão do eu e os outros e a competência interpessoal. A primeira vez que eu li sobre competência interpessoal foi lá em 1997,
porque me chamava muito a atenção por que algumas pessoas tinham tanta competência técnica, mas elas não conseguiam estar nos lugares, não conseguiam contribuir, serem, assim, pessoas mais parceiras. E aí eu comecei lá, construindo o meu mapa, a fazer algumas leituras específicas a respeito disso. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção é essa importância da gente entender quem somos e os outros. E como é que a gente estabelece essa relação? Ora, quem eu sou? Quem é a Sônia? Do que a Sônia gosta? Do que a Sônia não gosta? Quais os lugares que a Sônia tem prazer em estar? Que tipo de trabalho a Sônia tem prazer em fazer? Que tipo de situações ou tipo de trabalho que a Sônia não tem prazer? E aí, a partir do momento em que eu me conheço um pouco melhor, eu já lanço o olhar para os outros que estão no meu entorno, sabendo que cada uma dessas pessoas também tem o seu mapa próprio para navegar naquele amplo território. E aí veio o conceito de competência interpessoal que nos tira de uma grande zona de conforto. Qual é? Eu nasci desse jeito, eu sou assim mesmo, eu sou estourada, eu sou brigona, eu não vou mudar. As pessoas, se elas quiserem, elas que mudem. Ora, o conceito de competência interpessoal me tira dessa zona de conforto e diz assim para mim: a competência é uma competência interpessoal. Para você atingir, você tem que atingir algumas habilidades. E habilidades nós podemos treinar. Então, eu posso treinar uma competência interpessoal? Devo. E vários cientistas, vários pesquisadores de diferentes áreas vêm, então, trabalhando formas de melhorarmos essa competência interpessoal. Sairmos da acomodação e melhorarmos a competência interpessoal. Gosto muito da Mafalda, né? Tem uma homenagem ao grande criador dela, recentemente falecido, e que já dizia Sartre, ela brinca com a gente, né? O inferno são os outros, claro. É claro, e aí vocês estão aí prestando atenção. Eu gostaria que vocês pensassem assim: quantas vezes na minha vida eu falei, gente, como fulano inferniza a minha vida? Eu não sei aí, Thaís ou Denise, se o pessoal está colocando no chat alguma coisa, mas eu gostaria de saber se isso já aconteceu com vocês. Essa sensação de que em algum momento uma pessoa ou algumas pessoas se organizam para infernizar você. Thaís e Denise. Muitas vezes, o pessoal está aqui, muitas, em caixa alta, assim. Muitas vezes. Pessoal rindo no chat, né, inclusive. Parece um enorme complô, né? Bom, claro. Já perderam as contas, segundo a Yasmin já perdeu as contas. Yasmin, agora eu vou provocar você. Se os outros são inferno para você, você já pensou que você pode ser um inferno para os outros? A gente nunca pensa, né? A gente nunca pensa. Mas, bom, se o outro pode ser um inferno para mim, eu também posso ser um grande inferno para o outro. E aí, essa brincadeira é para a gente pensar que os encontros sociais não acontecem no vazio. Eles vêm carregados de uma autopercepção e de um autoconhecimento, tá? Então, eu preciso me conhecer, preciso entender como eu me percebo nessa relação, e aí eu vou para o outro, para esse encontro social, esse encontro de relação, com esse conhecimento. E ele também. Mas nós somos pessoas diferentes. Cada um de vocês aqui foi criado por uma família, apesar de estarmos geograficamente
localizados de uma forma mais próxima, com as questões culturais mais próximas, somos pessoas diferentes. Por exemplo, eu não sei aí se já tem alguém casado, além dos professores, se tiver alguém casado aí, eu gosto sempre de brincar sobre isso, ou casado, ou noivo, ou que já namora há bastante tempo, né? A gente costuma dizer, no início, é uma adaptação toda, né? É a sua família se adaptando à família do seu marido, do seu namorado, vem vão se conhecendo, vão Rafaela está noiva, que ela falou, está nesse processo inicial. Rafaela está noiva, está nesse processo inicial. E as meninas que já moram junto. Já mora. Rafaela, será que a Rafaela podia dividir para a gente como é que foi a primeira vez que ela chegou lá na família da pessoa com que ela está? Como é que ela se sentiu? Pode, Rafaela? Sim, posso. Bom, primeiro, né, eu me senti, assim, vergonha, né? Mas a mãe dele se apresentou, foi falando comigo, e, tipo, a gente foi, né, ali se conhecendo. Mas eu fiquei travada na hora. A gente fica muito tenso, né? Vamos lembrar aí desse primeiro momento, porque a gente vai para a relação com uma bagagem de experiências, né? De ideias, de pré-julgamentos, que é muito próprio nosso. Está lá no nosso mapa. São nossas crenças. Então, veja só que momento é esse, né? Eu gosto de dividir isso. Pedro, só diminui um pouquinho. Eu gosto de dividir isso. Eu já estou casada há 20 anos. E eu sempre gostei muito de samba e pagode. E quando eu conheci o meu marido, ele já era amigo da minha irmã e ele detesta samba e pagode, detesta. E o que faz a paixão para uma pessoa, gente? Nós ali, naquele início de namoro, conversando, eu falei, não. Aí ele, e as músicas? Eu falei, qual que você gosta? Ó, inteligente, né? Eu fui lá. Aí ele, não, eu gosto de música clássica, gosto muito das músicas francesas, que eu gosto muito da França, e eu, nada disso, nada. Aí eu também admiro muito. É claro que isso não se sustenta muito tempo. E a família dele é uma família que gosta mais de músicas, né, mais tranquilas. E a minha é toda do pagode e do samba. Num dado momento ali do namoro, eis que a gente está passando, começa a tocar uma música, um samba que eu adorava, e eu comecei a dançar e cantar totalmente tranquila. Esqueci ali, caiu ali aquele senso ali de vigilância. E ele olhou para mim, como quem diz assim, então, você gosta? Então quer dizer que... Aí eu falei assim, cara, eu gosto. E aí a gente vai aprendendo a conviver. Mas no início é isso, a gente quer, muitas vezes, agradar o outro e deixa a gente um pouco de lado. Então, na relação, isso é normal. Quando a gente chega, a gente é um novo. Então, Yasmin é a nova na família, né? O namorado dela, o noivo, é novo na família dela. Então, até se acostumarem com as brincadeiras, com tudo, isso tem um tempo. Acostumar e aceitar, principalmente a respeitar. Então, o respeito é fundamental, né? A gente tenta, às vezes, se adaptar ao outro, mas isso pode gerar um grande sofrimento, porque a gente não está tendo um respeito próprio. Então, a importância da gente entender que quando a gente chega num espaço de trabalho, quando a gente chega numa família nova, num grupo novo, nós vamos conhecendo as pessoas e as pessoas vão nos conhecendo. Isso precisa ser de uma forma bastante respeitosa. Por quê? Porque existe uma dimensão pessoal e uma dimensão situacional, que é da cultura. Eu vou trabalhar a dimensão pessoal e a dimensão situacional e cultural
para adquirir essa competência social. Então, eu vou desenvolvendo a minha competência interpessoal e desenvolvendo as minhas competências, as minhas habilidades para que eu tenha uma competência social. Sônia, todo mundo tem uma competência social? Não tem. Infelizmente, tem várias pessoas que não conseguem desenvolver essa competência social, que é a competência de conviver com as pessoas e de respeitar as pessoas como elas são. Então, a competência social, ela é essencial. E nós, enfermeiros, primeiro como pessoas e depois como profissionais, precisamos aprender e estar atentos a isso. Tá? O que as pessoas socialmente competentes fazem? Primeiro, elas conhecem, compreendem e manejam regras sociais. A regra social é fundamental para a convivência. Tem pessoas que extrapolam essas regras, tá? Os papéis e as rotinas que se aplicam em situações sociais que são pessoalmente relevantes. Quando você chega num lugar, você observa, você conhece, né? Procura conhecer as informações. Então, o que a professora Denise vai conversar com vocês mais à frente, na resiliência, essa análise do contexto, você tem que socialmente ser capaz de reconhecer, tá? Essas pessoas socialmente competentes reagem aos estados emocionais e comportamentais dos outros de uma maneira emocionalmente consistente. Sônia, o que é isso? Gente, imagina só, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa no meu trabalho que é extremamente ansiosa e é uma pessoa com muitas dificuldades de relação. Se eu não conseguir reagir a esse estado emocional dela de forma consistente, emocionalmente competente, vão ser duas pessoas emocionalmente desajustadas ou em sofrimento. Então, uma competência social, ela requer que você consiga lidar com essas demandas emocionais, essas demandas de relação, de uma forma consistente. Senão, para cada pessoa que se apresenta para você, você vai reagir de uma forma. Se a pessoa está muito ansiosa, você também vai acolher e receber aquela ansiedade, vai ficar ansiosa e vai gerar uma ansiedade em outras pessoas. Então, essa é uma questão para a gente ficar bastante atento. Outra questão que é a competência interpessoal e a social, ela pede para que nós tenhamos flexibilidade perceptiva. Isso é um conceito. Isso é um conceito e diz o que é para nós? Procura ver vários ângulos ou aspectos da mesma situação e atua de forma diferenciada, não rotineira, experimentando novas formas de ação. Ora, para estarmos aqui hoje, nós precisamos ter uma flexibilidade perceptiva. Professora Thaís e professora Denise poderiam não oferecer a disciplina. Não, enquanto não estiver lá presencial, nós não vamos. Vocês poderiam falar, não, nós não queremos fazer uma disciplina assim. Mas vocês estão o quê? Procurando ver a situação de ângulos diferentes. Vamos pensar isso no nosso dia a dia das relações. Cada um traz uma verdade. Cada um traz uma forma de ver. Às vezes a gente pensa assim, a forma que eu estou vendo é a forma certa. Gente, eu sou super agradecida por N vezes em que eu achava que eu estava vendo uma coisa e eu fazia esse exercício e via de outra forma. É mágico. Vamos exercitar a flexibilidade perceptiva. Isso está péssimo. Está tudo péssimo. Isso está maravilhoso. Podia ser diferente? Eu posso fazer as coisas de uma forma diferente? Porque se eu não pensar assim, sabe o que vai acontecer? Se eu não pensar dessa forma, eu vou ficar uma pessoa presa nas minhas crenças,
presa ali, enraizada em situações, em experiências que não vão me permitir crescer. Então, vamos trabalhar a flexibilidade perceptiva, ver as coisas de forma diferente. Tragam isso aí para a bagagem de vocês, tá? Isso vai nos ajudar muito numa outra questão da relação, né, do relacionamento interpessoal, que são os conflitos. Gente, eu digo para vocês que uma das maiores dificuldades da relação são os conflitos. E aí, eu tenho duas formas de lidar com isso. Ou eu posso ir com o mapa que eu aprendi a lidar com conflito, como era na minha casa, como eu via minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha família, e levo esse modelo de gestão de conflito para o meu trabalho, que às vezes pode impor um autoritarismo, ou deixa quieto que isso aí vai resolver, ou eu posso aprender as técnicas para lidar com os conflitos, tá? Então, os conflitos são manifestações de insatisfação ou divergência de ideias, percepções e opiniões. Conflito, ele é um elemento presente na relação. Se ele não for bem gerenciado, ele pode se tornar disfuncional. No ambiente de trabalho, quando a grande área de administração de recursos humanos deixou de ser e pensar em recursos humanos e pensou a partir do modelo de gestão de pessoas, um outro desenho foi dado para a questão de conflito. Foi uma outra modelagem para fazer essa gestão. Por quê? Todos nós vamos ter divergências de ideias. É claro, não somos iguais. Divergências de interesses, temos interesses diferentes. Interdependência de trabalho. Eu preciso trabalhar com a professora Denise, com a professora Thaís, com todos os professores, com os enfermeiros dos setores, com vocês. O trabalho é interdependente. Mas, de todo esse campo, a mina ali, o grande nó está nos problemas de comunicação. E aí os estudiosos de gestão de pessoas e da psicologia social trazem para esse momento de gerenciamento de conflito a questão dos problemas de comunicação. E aí diz o que para nós? Primeiro, conflito faz parte das relações, não é possível você evitar o conflito. Eu falo isso, eu gostaria que vocês colocassem aí no chat, se vocês, quando eu falo assim, conflito, se isso vem para vocês como uma coisa boa ou uma sensação ruim, quando a gente fala em conflito. Aí eu vou pedir para a Denise e Thaís me falarem aí o que vem. Então, Bárbara fala que é ruim, Caroline ruim, sensação ruim, eu acho que majoritariamente todo mundo pensa que é ruim. Sempre, né? Exatamente. Por quê? Porque lá nas nossas crenças, quando começaram lá, quando a gente nasceu, nós começamos a ter algumas experiências, as crenças foram chegando, fomos recebendo dos nossos pais, dos nossos familiares, da própria comunidade, da sociedade, e sempre teve a ideia de que conflito era uma coisa ruim, né? E a gente crescia assim, nossa, o país tal entrou em conflito com o outro. Sônia, mas conflito, mas aquilo é guerra, aquilo é uma outra dimensão. Eu estou dizendo que nas relações os conflitos vão acontecer. E você, que é uma pessoa competente socialmente, tem que saber lidar com isso. Você tem que utilizar lá as suas habilidades para lidar com os conflitos. Principalmente nós, enfermeiros, no dia a dia de trabalho, vamos lidar muito com as questões de conflitos, né? Se você conversar com as pessoas que hoje fazem liderança, elas vão dizer, eu perco, e aí fala que perde, no sentido de que eu tenho um tamanho de, às vezes, 50% a 60% do meu dia resolvendo conflito dos outros.
Mas por que isso? Por que os conflitos acontecem assim, nessa intensidade? Por que a gente pensa que eles não podem ser bons? Então, vamos Sônia, fazer... tem 2 comentários aqui interessantes. O Sim. Sérgio fala que conflitos podem gerar consequências positivas. E a Natália fala que, na maior parte das vezes, os conflitos não são bem administrados. Sérgio e Natália, perfeito. Perfeito. Agora que a gente já está discutindo nessa perspectiva de competência interpessoal e competência social, exatamente isso. Ora, se eu tenho... A primeira coisa é eu fazer uma distinção. O conflito está acontecendo porque é divergência de ideia? Ótimo! As pessoas fazem tem divergência mesmo. Então, vamos trabalhar no foco do problema. A divergência de interesse, eu tenho interesse, ele tem outro. A divergência está porque eles estão na mesma área de trabalho e não têm os papéis bem definidos. A divergência está no problema de comunicação. Então, é preciso gerenciar pensando na raiz do problema, tá? E aí, a gente, na questão de relacionamento, a gente precisa ter essas leituras e esse entendimento. Senão, a gente vai lidar com isso com as experiências que temos, que nem sempre são as melhores para lidar com essas situações que envolvem outras pessoas. Então, as consequências de um conflito podem ser funcionais ou disfuncionais. E aí, cada um de nós tem que saber fazer esse gerenciamento para que o que poderia ser funcional não se transforme em disfuncional. Funcional são bem gerenciados com consequências positivas. Ora, surgiu um conflito, uma divergência de ideias. Sônia pensa A, Denise pensa B. Thaís vai fazer o gerenciamento. O que de A de Sônia e B de Denise, o que elas têm em comum? Nada. Vocês estão entendendo? O bom gerenciador de conflitos, ele vai olhar exatamente isso. O que a Denise está falando e o que a Sônia está falando? Por que as ideias estão divergentes? E vai buscar encontrar ali um caminho que a gente chama, em psicologia, né, social, principalmente na questão de gestão de pessoas, ganha-ganha. Onde Denise vai ganhar e Sônia vai ganhar. Porque muitas vezes a divergência que no início parece uma divergência completa de ideias, não é. E na maioria das vezes isso não é. Isso não é verdade. Então, a gente ajusta o foco e aprende a manejar isso. Se ela for mal gerenciada, as consequências são negativas. Infelizmente, muitas vezes, os conflitos são mal gerenciados. Por quê? Porque a pessoa que é responsável por mediar o conflito, ela não consegue fazer isso. Ela adota ou uma postura autoritária e toma uma decisão privilegiando um lado sem considerar o outro, ou ela toma uma atitude que eu acho particularmente, e os pesquisadores também acham muito pior. Ela toma aquela atitude de deixa que isso aí vai cozinhando e um dia isso se resolve. Alguma vez aí, uma outra pergunta para vocês, já aconteceu uma situação de uma pessoa explodir e você falar assim, nossa, mas essa pessoa explodiu do nada. Ela surtou. Ela estava super bem e surtou. Vocês podem me dizer se isso já aconteceu? Alguém já falou que o Diogo falou que é ele. Samara, Diogo? muitas vezes. A Tainara disse que ela mesma é surtada. Tainara, vamos trabalhar com a Tainara. Falaram que principalmente no final dos períodos, eles surtam. Eles surtam. Muito bem, adorei essa coisa. Final do período. Gente, você passou o período muito bem e acordou no último dia do período e surtou? O que vocês acham? A pessoa dorme bem e acorda surtada? Não. Você vem surtando ao longo do período. Você vem dando sinais de que as coisas não estão bem.
Exatamente, todos nós que trabalhamos com pessoas, somos pessoas, a gente precisa saber se reconhecer e reconhecer os sinais dos outros. A todo tempo na relação, as pessoas dão sinais de que elas não estão bem. Mas o dia a dia são tantas coisas que muitas vezes nos cegam. E aí... Eles estão falando, Sônia, que a Natália, por exemplo, falou que é uma soma de problemas, né? E a Samara os problemas vão acumulando com o tempo. E a Caroline falou, quem não está surtando no final do período não está vivendo ele direito. Exato. Vai acumulando, o Diogo está falando. Vai acumulando. Pensa na panela de pressão? É exatamente isso. Só que, se a gente está num grupo e não observa os sinais, quando a panela explode para todo mundo. E aí, gente, gerenciar um conflito, gerenciar uma emoção no momento da explosão é muito mais difícil. Muito mais. Por isso que quem lida com pessoas precisa cuidar de pessoas. Quem lida com pessoas precisa cuidar de si diariamente. Não deixar chegar lá no final e a panela explodir, porque vai receber, até quem não tinha nada a ver com a história, vai receber. E aí é da importância de você se conhecer e não tornar esse gerenciamento disfuncional. Né? Deixa que daqui a pouco eles se resolvem, eles não vão se resolver, tá bom? Então, reconhecer isso. Eu trouxe, só um minutinho, gente. Pedro, diminui, por favor. Pedindo meu filho aqui para diminuir a televisão, que ele está no recreio dele. Os tipos de conflito, né? Então, existem conflitos. A primeira coisa, como um bom gestor de conflito, porque agora vocês são gestores de conflito, você vai olhar, aprender a olhar e fazer uma análise da situação. Aquele conflito que Thaís e Denise me trouxeram, ou estão vivendo, ele tem a ver com uma tarefa que elas estão desenvolvendo, e essa tarefa está gerando conflito. Ele tem a ver com um processo de trabalho. Quem já fez aqui trabalho em grupo sabe que a gente briga muitas vezes no trabalho em grupo. Ou ele tem a ver com questões de relacionamento interpessoal. Sônia, isso faz diferença? Total. Porque eu vou ter uma condução como um gestor de conflito diferente para cada uma. Se eu tenho um conflito relacionado à tarefa, eu vou fazer o ajuste da tarefa, porque eu sei que Denise e Thaís, elas não têm problemas entre elas como pessoas, elas não têm problemas de relacionamento interpessoal. Thaís e Denise vão sair daquele espaço ali e vão continuar amigas, colaborando uma com a outra. O conflito é pontual. O conflito é do processo, envolve mais pessoas. Então, a forma como o processo está sendo conduzida não está boa. Então, o gestor, ele precisa olhar e refazer esse desenho. Sônia, mas eu não sou gestora de empresa nenhuma, de equipe nenhuma de enfermagem, mas você está inserido num grupo. Você é gestor dali, às vezes, de um conflito da sua família. Então, olha aí, acompanhe esse processo. Não, Sônia, o problema é na relação interpessoal. Não tem a ver com a tarefa, não tem a ver com o processo, tem a ver com o relacionamento. Por que é importante eu entender isso? Porque a Sônia não é obrigada a amar a Denise, a amar a Thaís não é obrigada a amar a Sônia, ninguém aqui nessa sala é obrigado a amar ninguém, mas nós precisamos respeitar as pessoas. E o grande problema do conflito no relacionamento interpessoal é que você deixa de respeitar o outro. Aquela flexibilidade perceptiva você deixa de lado, aquela possibilidade de abrir um diálogo você deixa de lado, você está certo, o outro está errado, você é o céu, o outro é o inferno. Então, para o gestor,
Se ele identifica que o problema é no relacionamento interpessoal, ele vai precisar encontrar formas, caminhos de trabalhar diferentes habilidades para que aquelas pessoas desenvolvam um melhor relacionamento, principalmente baseado no respeito, tá? Então, por isso que o grande desafio são os conflitos relacionados ao comportamento humano, sentimentos, reações e necessidades. Olha, a Sônia começou dizendo que para eu ter saúde mental, eu tenho que colocar minha saúde mental em primeiro lugar. Ótimo. Mas nós vivemos numa relação. Então, eu me conheço para conhecer o outro. Volta lá na Joyce Travelby. Capacidade de se amar e amar o outro. Sentimentos, reações e necessidades. A necessidade de quem é mais importante? A gente tem que pensar nisso. Porque, às vezes, o conflito vem porque eu acho que a minha necessidade, o meu sentimento, aquilo que eu acredito, é muito melhor, é muito mais importante do que o do outro. Então, vejam só como as questões de relacionamento, elas são muito mais complexas do que você gerenciar uma questão de conflito por tarefa ou por processo. Porque na questão de relacionamento, pode estar tudo ok. Qualquer pessoa que vai chegar e vai ver ali a tarefa, o processo, vai falar, nossa, mas está tudo claro. Mas a questão é de relação. A pessoa leva para a relação sentimentos, necessidades e não respeita o outro. Então, esse é um ponto que a gente precisa ter clareza. Então, como é que a gente pode administrar esses conflitos nas relações? Primeiro, tenham inteligência emocional. Contem até 10, 20. Respirem. Respirem, você está diante de um conflito. Às vezes você está ali tranquilamente, chega uma bomba, estoura em cima de você. Respira. Separe o que é a bomba, o que é a pessoa que trouxe a bomba, o que é o grupo que trouxe a bomba. Aprenda a fazer essas distinções. Defina o contexto de forma clara. O que realmente está acontecendo nessa situação? Ponto 1. 2. Conheça as pessoas. Conheça as pessoas com que você trabalha, conheça as pessoas da sua família. Ora, esse momento agora de afastamento social, onde precisamos ficar mais em casa, quantos problemas? Violência, separação, né? Pessoas, secretários de educação dizendo, gente, as crianças vão estar mais seguras na escola do que em casa. Que sociedade é essa? Onde a criança precisa estar fora de casa para estar segura. Os idosos sofrendo maus tratos. Porque nós não nos conhecemos. Então, é um exercício muito importante que a gente conheça as pessoas. E no meu espaço de trabalho, eu preciso também conhecer. Mas como é que eu conheço? Me importando com ela, conversando com ela. Aprenda a identificar os problemas. Qual é o problema? Sônia, qual é o problema? Ah, Thaís, o problema é que o vaso é vermelho e eu queria que ele fosse rosa. O problema... Sônia, qual é o problema? Eu já fiz essa técnica e na terceira vez, das 3 vezes que eu perguntei, a pessoa me deu 3 problemas diferentes, porque não está claro nem para ela. Às vezes a inconstância, a inquietude, a angústia é tão grande que nem ela tem certeza. Então, vamos aprender a ajudar o outro a identificar o problema. Ouvir. Vamos ouvir. Às vezes, a nossa cabeça já vem com tudo pré-moldado, né? Quando a pessoa começa a falar, a gente vai lá e já tem uma solução para tudo. Escuta. Na fala dela, muitas vezes já está a solução. Na fala dela, você vai ver que ela não quer solução, mas ela quer falar. Então, abra o espaço do diálogo. Aprenda a ser neutro. Olha o quanto que seria difícil quando a gente já de antemão está numa posição. E quando a gente fala em relacionamento interpessoal,
a gente toma posição, o outro, que não foi o escolhido, ele se sente extremamente ameaçado e vulnerável, e vai ficar mais agressivo. Faça esse afastamento, tá? Incentive a participação de todos. Gente, eu coloquei em vermelho porque todo mundo precisa se sentir incluído. As pessoas precisam se sentir valorizadas. Sua avó fez alguma coisa bacana. Vó, que bacana. Ah, seu pai fez alguma coisa legal. Poxa, pai, que legal. Seu irmão, sua vizinha. Sabe? Faça trabalhos coletivos, envolva as pessoas, valorize isso, a participação das pessoas, motive e tome uma decisão. Quando a gente está numa situação de conflito, você já passou por todos esses exercícios, é importante que você aprenda a tomar decisão. E que sempre a decisão, gente, eu estou falando isso com tranquilidade, porque isso é resultado de pesquisa. As melhores decisões são aquelas que você tem o ganha-ganha. O que é o ganha-ganha, Sônia? Tanto A quanto B conseguem ser atendidos, se não completamente, mas em parte. Isso é uma técnica. Todas as outras técnicas que foram estudadas até o momento não têm tido tanto resultado. Então, o ganha-ganha implica que todos participem. Olha, não foi totalmente, mas eu fui atendida em alguma coisa. Então, a Sônia, a Thaís, a Denise, o Sérgio se preocupam comigo. Tá? Então, são questões, né? E aí, para as nossas habilidades sociais? Vamos lá, são nossas habilidades para que cada um possa desenvolver, para poder trabalhar em grupo, para poder se relacionar. Aprenda a aprender, estamos sempre aprendendo. Todos os dias a gente aprende, com tudo a gente aprende. Aprenda, inclusive, a ter uma relação de gratidão com esse aprendizado. Para isso, alguns autores chamam, né, de automonitoramento. Vai lá. Eu adoro, por exemplo, o diário, que pode ser o físico, onde você pode escrever, ou pode ser lá onde você vai anotar, ou vai compor suas imagens, enfim. Faça, conte um pouco da sua história para você mesmo. Poxa, hoje não foi um dia muito legal para mim, eu não sei o que eu estou sentindo, eu vou escrever um pouco sobre isso. Dali a um pouco, quando você vai escrevendo, você vai organizando aquela sua emoção. Então, olha que bacana isso. Faça e responda perguntas. Nós não estamos fazendo as perguntas certas. Pergunte. A gente muitas vezes entra, olha, professora Thaís, professora Denise falaram aqui, vocês têm alguma pergunta? Vocês ainda estão tímidos, aprendam a fazer perguntas, façam perguntas. Sejam lá como crianças com 7 anos, super curiosas. Poxa, a disciplina é nova, eu vou ler um vídeo, eu vou assistir uma entrevista. Façam perguntas, né? Respondam perguntas. Gratificar e elogiar. Outra habilidade que, ao longo do tempo, às vezes, a gente esquece. Vamos ser gratos e vamos elogiar as pessoas. Poxa, que trabalho bacana você tem feito. Poxa, muito obrigada. Obrigada por você ter compartilhado isso. Olha como isso é bom. Ao mesmo tempo, a gente vem lá, ó, pedir e dar feedback. A gente começa, muitas vezes, um trabalho, vai para o meio dele, termina e não pediu um feedback. E aí, Denise, o que você achou? Você gostou? Você acha que onde eu posso melhorar? Aí a Denise fala, olha, foi assim, assim. E você, o que você achou do processo? Olha, eu achei isso, poderia ser assim. Então, esse feedback é fundamental. A gente precisa exercitar isso. Aprender a manifestar opinião, concordar e discordar. Ah, Sônia, tem técnica para isso? Tem, gente. Podem acreditar. Então, para quem tem aquela natureza inflamada, né, de dar a sua opinião, de concordar enfaticamente ou de discordar completamente, vai aprender a suavizar isso. E eu digo para vocês, essas técnicas são tão interessantes que você pode discordar completamente da pessoa, mas de uma forma tão suave
que a pessoa vai concordar com a sua discordância. Então, essas são habilidades sociais. Eu não preciso dizer sim para tudo, mas eu tenho que ter minimamente uma forma de conviver com as pessoas. Desculpar-se e admitir falhas. Quantas vezes lá nas aulas de saúde mental, quando eu era responsável, depois chegou a professora Rosane, as pessoas tinham muita dificuldade de pedir desculpas e de admitir as falhas. Gente, errei, desculpa. Olha, não foi legal esse meu comportamento. Mas isso aí vai estar muito ligado com aquele aprendendo a aprender, com aquele monitoramento que eu faço de mim. Não, eu errei, problema. Errei, está errado, problema. Não. Lidar com críticas. Quero fazer outra pergunta aí. Quem recebeu um elogio na última semana? Coloca aí para mim. Eu recebi. Quem recebeu um elogio na última semana? Várias pessoas, Soninha. Ótimo. Quem recebeu uma crítica nos últimos 2 dias? Eu recebo todo dia, amiga. Dos filhos, estão sempre reclamando. Crítica. Ah. Eu recebi elogio e crítica do Luca. Ele é muito bom. Em sinalizar isso. É o fiel da balança. Vamos lá. O que marca mais a cada um de nós? O elogio ou a crítica? Coloquem aí. A crítica. Acho que a maioria pensa que é a crítica. Ai, não, para mim é o elogio. Interessante, né? Veja só. Mas aí, essa maioria está de acordo com o que as pesquisas mostram. Para nós, o elogio é muito bom, mas a crítica ela tem um peso gigante. E tem gente que vai dormir com a crítica, acorda com a crítica, toma café com a crítica e fica remoendo a crítica. Ai, por que a Thaís falou aquilo de mim? Por que a Thaís me criticou? Por quê? Mas eu não estou entendendo, eu não estou... Veja, enquanto ela está nesse pensamento, quantas coisas ela está perdendo. E ela não fez o principal, que foi lá voltar na Thaís, ou voltar na Denise, ou voltar na Sônia, e manifestar uma opinião. Olha, Thaís, você falou isso, mas por que você falou isso? Ela não dialogou. Então, para muitas pessoas, lidar com as críticas é muito ruim. E eu vou ensinar para vocês aqui uma técnica, que é a técnica do sanduíche, quando a gente precisa criticar. A gente começa com o elogio. No meio, a gente faz a crítica, mas uma crítica que seja construtiva, focalizada no problema, e depois a gente faz um novo elogio. Isso é fantástico. Por quê? Porque a pessoa, ela não foi aquela situação que gerou a crítica. Ela é muito maior do que aquilo. Ela é muito melhor do que aquilo. Mas eu sei que se eu destacar a sua crítica, aquilo pode fazer com que ela perca a vontade, a motivação. Tem um estudo que é fantástico. Ele fez o seguinte, ele colocou as pessoas para ficarem um tempo treinando uma habilidade lá de rodar um pratinho. Esse estudo colocou, depois eu posso indicar para vocês assistirem, ele colocou um grupo de juízes, e qual era a função dos juízes? Fazer crítica. Por mais que a pessoa fosse bem, rodando o pratinho, os juízes iriam criticar. E, o contrário, aquelas pessoas que iriam rodar o pratinho, mas de forma desajeitada, eles iriam elogiar. E aí, eles fizeram essa rodada, as pessoas ficaram altamente impactadas, porque elas estavam fazendo, se achando brilhante ali, e a equipe veio e criticou. Aquele que deixou o pratinho cair 10 vezes, a equipe foi e elogiou. E eles tinham um tempo depois para treinar novamente, fazer uma nova apresentação. O que vocês acham que aconteceu? Pois eu digo para vocês.
Aqueles que estavam treinando desajeitados, com o elogio, melhoraram. Melhoraram muito. E aqueles que estavam muito bem, quase perfeitamente rodando o pratinho, com a crítica, deixaram, fizeram a coisa de uma forma totalmente desanimada, perderam performance. Isso mostra que, para o comportamento humano, a crítica tem um grande impacto. E se eu sei, eu quero trabalhar com pessoas, eu preciso focar na crítica, mas eu não posso deixar a pessoa só na crítica. Então, vamos usar a técnica do sanduíche. Elogia, focaliza na crítica e elogia novamente, tá bom? Estabelecer limites e respeitar limites, grande importância nas relações interpessoais. Qual é o meu limite? Até aqui eu vou, daqui para frente não dá. Você não pode invadir o meu limite, eu não posso permitir isso. Eu também tenho que respeitar o limite dos outros, tá? E para isso eu preciso conhecer. Resolver problemas e tomar decisões é uma importante habilidade. Aí vocês vão falar assim, mas a Travelby já falou isso lá, a capacidade de enfrentar os problemas, tá? Expressar solidariedade. Que momento é esse que nós estamos vivendo? Como é importante que as pessoas expressem a solidariedade. Não, eu sou super solidária, aqui dentro quietinha. Não, meu coração é solidário. Vamos expressar. Quanto a rede se fortalece quando a gente se expressa, né? E cultivar o amor. A gente volta lá no que Travelby falou. O amor, ele precisa ser cultivado. Tá? Nós já estamos terminando. Então, o autocuidado em saúde mental, que é logo aquele início, né, da nossa conversa, ele passa, né, pelas questões de relacionamento e ele passa por outras questões. Primeiro, aceite a vulnerabilidade. O que eu quero dizer com isso? Aceite que você tem as falhas. Às vezes eu converso com alguns alunos, eu tenho em casa, minha filha é muito assim. Quando uma nota não vem do jeito que ela gosta, ou uma situação não sai, ou um trabalho não sai, ela fica extremamente angustiada. Então, vamos aceitar a vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis. A pandemia nos ajuda a mostrar, nos ajuda a ver isso diariamente. Isso é pior? Não. Isso é uma forma, porque a partir do momento que eu aceito a vulnerabilidade, eu posso pedir ajuda. Às vezes as pessoas não pedem ajuda porque elas não aceitam a vulnerabilidade. A gente tem que aceitar. Olha, não está dando para fazer isso aqui. E quando a gente está numa relação de ajuda com uma pessoa, é importante mostrar para ela que o fato dela ser vulnerável não a torna menor, a torna um ser humano. E que todos nós precisamos de ajuda, porque estamos numa relação, tá? Outra forma de autocuidado, mantenha-se no momento presente. Tem gente hoje pensando o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a 2 semanas, daqui a 2 meses, no ano que vem. O momento é agora. Eu estou na aula de saúde mental? Eu estou na aula de saúde mental. Eu estou conversando com os meus amigos? Eu estou conversando com os meus amigos. Eu estou em casa com os meus filhos, com a minha família? Eu estou lendo um livro, eu estou descansando, eu estou descansando. Então, mantenha-se no momento presente. As evidências de pesquisa mostram isso. Durma bem. Esse aqui é o especial para a professora Denise Soria, que eu conheço há 23 anos e que tem um sono muito próprio, né, Denise? Durma bem. Eu sou uma pessoa que eu preciso dormir. Você precisa dormir? Todos nós precisamos. Então, traga o bom sono para o seu dia a dia. Isso ajuda na saúde mental? É claro. Porque você, dormindo bem, você vai acordar melhor e vai conseguir enxergar as coisas com maior clareza. Então, o sono é importante, não dá para dividir, tá? Cultive as amizades. Importante. Você não precisa ter 1,5 milhão de amigos. Você tem 1, 2, 3, cultive essas pessoas. Você
deixa essas pessoas mais próximas, né? Não, hoje a gente não pode estar fisicamente próximo, mas a gente tem vários recursos para isso. Saiba dizer não. E aí, gente, alguém aí tem dificuldade em dizer não? Diz para mim. Quem tem Eu tenho muita dificuldade de dizer não, muita. Mais alguém, além da Denise? E aí, turma? Tem dificuldade de dizer não ou diz não? O triste é que quando eu digo não, muitas vezes eu volto atrás. É um não transitório, né? Acaba que eu digo assim. Saber dizer não é um cuidado em saúde mental. Muitas pessoas apresentam dificuldades e angústias porque elas não conseguem dizer não. Porque se sentem culpadas, se dizem não. Então, é preciso aprender. Tudo isso que eu estou falando aqui tem outras técnicas, né, que vão ajudar cada um de nós a chegar numa condição de falar um não com mais tranquilidade, sem tanto sofrimento. E tudo isso que eu estou falando não é do dia para a noite. Eu não saí daqui, amanhã eu sou um novo ser. Eu já aceito que eu sou vulnerável, eu estou totalmente focada no presente, eu estou dormindo bem, já cultivei minhas amizades, estou dizendo não. Não. Isso é um processo. Por isso é que a gente precisa estar sempre aprendendo, aprender e se monitorando. O lazer é importantíssimo para a nossa saúde mental. Eu não posso sair, não posso ir ao shopping. Você tem que encontrar formas que te tragam alegria, satisfação, lazer para você. Né? Encontrar novas formas. Movimentar o corpo, eu acho super bacana, tem vários aplicativos aí de dança, de yoga, de uma série de coisas em que você pode movimentar o seu corpo. Se permita, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, faça um movimento. Não, é um movimento, eu arrumo casa, né? Mas faça um outro movimento, olha a flexibilidade perceptiva, traga alguma experiência diferente para você. Cultive a fé. Os estudos mostram que é fundamental a fé. A fé no verde, a fé no sol, irmão Lu, irmão... Não importa. A fé, você precisa acreditar. Então, cultivar a fé é importante para a saúde mental. Sônia, eu posso ajudar alguém a cultivar a fé? Posso. A cultivar a fé, a manter a esperança. Então, fé, esperança, tem uma teoria linda que é a teoria da esperança, onde você trabalha com as pessoas desenvolvendo a esperança. Então, vejam que nós temos vários elementos para nos ajudar, né, a enfrentarmos esse dia a dia. E aí, finalizando, eu trouxe esse infográfico, que é da OPAS, para esse momento aqui que nós estamos, né, passando. Então, cuidados com a saúde mental do pessoal de saúde durante a pandemia. Então, é o cuidado com as pessoas que estão cuidando, né? E aí, veja só, a primeira coisa, cuide das necessidades básicas. Então, ninguém vai pensar em saúde mental só na cabeça. Vai cuidar das necessidades básicas, uma alimentação saudável, beba água. Tem gente que não bebe água, como é que hidrata os neurônios? Então, como é que hidrata o rim, o corpo? Então, beba água, durma no mínimo o número de horas. As pessoas têm horas variadas para dormir, nós temos escalas de avaliação de sono. Aplique, vai lá, se auto-aplique na escala, avalie você, conheça você, descanse. Sempre que você tiver uma oportunidade, descanse, mas descanse de verdade. Não é descansar com a cabeça a 1000 por hora. Mantenha o contato com companheiros e colegas, né? Porque a gente forma uma rede de suporte. Eu tenho aqui meus colegas de turma, formamos em 95, todo dia a gente manda mensagem um para o outro, a gente conversa, troca as coisas, isso é super importante. Mantenha o contato com a família, né? E aí, tá tudo bem? Como é que vocês estão? Uma questão genuína, né, de preocupação com os amigos, né?
Pratique a autoobservação de emoções e sentimentos. Olha, tudo que nós falamos, né? Se conheça. Poxa, hoje não foi tão bom, não estou legal, estou me sentindo angustiada. Limite exposição a meios de comunicação. Isso foi uma medida essencial. As pessoas estavam adoecendo de tantas informações que elas recebiam, né? Crie grupos de ajuda mútua e grupos de autoajuda. As pesquisas mostram que trabalho em grupo, processo grupal é fundamental como suporte e para transformação. Para aqueles momentos de transição que eu falei, são fundamentais. Então, trabalhe em grupo, né? Sônia, mas agora eu posso trabalhar em grupo, a gente está afastado, a gente não pode fazer grupo presencial, mas a gente está aqui, por exemplo, agora. Então, tem outras formas, né, utilizando a tecnologia, de criar estes grupos, né, onde as pessoas podem trocar. E aí, pensar na comunidade, os grupos de apoio, as terapias que estão disponíveis, as práticas integrativas que vêm em cheio colaborar com toda essa questão da saúde mental e desse bem-estar, que é um bem-estar mais integral. Então, em saúde mental, é preciso cuidar de si para cuidar do outro. Tá? Eu encerro, então, aqui essa conversa com vocês. Quero agradecer muito o convite, agradecer esse momento de poder compartilhar com vocês algumas questões que eu considero questões tão importantes para a gente refletir, né? E aí eu trago Cora Coralina um pouco de poesia para o nosso dia. Fechei os olhos e pedi um favor ao vento. Leve tudo que for desnecessário. Ando cansada de bagagens pesadas. Daqui para frente, apenas o que couber no bolso e no coração. Então, Cora Coralina, doce, né? Traz isso para a gente. Então, vamos nos conhecer. Vamos pedir para o vento levar aquilo que é desnecessário, aquelas preocupações, aquelas ansiedades que nós não vamos conseguir resolver agora, reconhecendo que nós não temos controle de tudo. E o que eu tenho controle? Então, tudo bem. O que eu não tenho controle? Né? Então, esse movimento é importante para que a gente possa se cuidar e aí sim poder estar com a prontidão necessária, a disponibilidade necessária, humana, para a gente cuidar do outro, tá bom? Muito obrigada, então. Sônia, amamos. Amiga, muitos elogios aí no chat, amiga, tá bom? Me despeço aqui agradecendo a Sônia, porque ela tem outra atividade, né? Então ela precisa ir. Amiga, um beijo grande. Beijo grande, gente. Obrigada pela participação de vocês.